Alienígenas horríveis de universo paralelo invadiram a Terra e estão prontos para destruir tudo o que resta da humanidade. Mas, no meio desse caos, um herói relutante que prefere correr a lutar pode ser a última esperança. Será que ele vai conseguir virar o jogo ou vai fugir de novo? Estamos no futuro, no ano de 2042, e a Terra foi invadida por uma civilização alienígena que veio de um universo paralelo. E como se não bastasse invadir, eles estão sugando todos os recursos do planeta. A pior parte é que eles têm uma arma biológica absurda chamada Caçador, que acabou com praticamente todos os exércitos humanos enquanto tentava destruir a última estação de energia que ainda funciona na Terra. Mas, como bons sobreviventes, os humanos não entregam os pontos fácil, e os soldados que restaram estão indo para os painéis solares para dar um jeito de barrar os invasores. O nosso herói Chang tá com um pressentimento bem ruim sobre essa missão, e ele nem tem tempo de se preparar porque o avião em que ele está simplesmente é atingido por canhões inimigos. O estrago é imenso e a nave começa a despencar em uma velocidade insana. E pior, os soldados começam a ser sugados para fora um por um. No fim das contas, o avião se espatifa no chão, destruindo os painéis solares no processo. Mas Chang, por um milagre, sobrevive à queda. Nem dá tempo de respirar porque o sargento já arrasta ele para o campo de batalha, onde o caos está rolando solto, com os soldados enfrentando os alienígenas. Aí vem o choque de realidade. Por mais que os humanos tentem, eles não são páreos para as armas avançadíssimas dos aliens. Os soldados estão sendo massacrados, parece até que são mosquinhas sendo esmagadas. E como se isso não fosse o suficiente, um tentáculo gigante aparece e, de forma brutal, mata um dos humanos, revelando o que ninguém queria ver. Os temidos caçadores alienígenas estão lá para acabar com todo mundo. Desesperados, os humanos disparam com tudo contra a criatura, mas não adianta nada. A arma dos aliens continua destroçando tudo e a todos. A solução? Recuar e esconder atrás de uma barreira, enquanto tenta fazer algum estrago no monstro. Só que isso deixa o alien mais furioso. O caçador não perde tempo e parte para cima, esmagando os soldados como se fossem brinquedos, detonando tudo à sua volta. Sem piedade, ele empurra os humanos para trás, matando quem estiver no caminho. E aí, para piorar, o alien começa a carregar uma arma de energia absurda. Lança um canhão de plasma que limpa o campo, acabando com o restante do exército. Quando Chang finalmente acorda, ele percebe que todos os seus camaradas foram exterminados e o caçador gigante está vindo para acabar com ele também. Sorte dele que, no último segundo, um comandante aparece e salva o dia, sem estar nem um pouco disposto a desistir, mesmo com todas as perdas. Mas Chang não está mais tão convencido que lutar é o melhor caminho. Então Chang, vendo toda essa carnificina, toma uma decisão bem covarde: fugir o mais rápido possível dali. Enquanto seus amigos estão sendo brutalmente massacrados, ele corre até um veículo, se enfia lá dentro e dá no pé, deixando todo mundo para trás. Desde que essa grande batalha foi perdida, a humanidade foi jogada de volta para uma espécie de Idade das Trevas, e agora tudo ficou ainda mais complicado, com os recursos cada vez mais escassos. Chang, que antes era um soldado, vira um tipo de sucateiro, tentando vender qualquer coisa que encontre para sobreviver nesse mundo arrasado. Só que antes de conseguir fechar qualquer negócio, a galera percebe que um caçador encontrou o esconderijo deles. A única opção é se esconder imediatamente. O monstro invade o lugar, farejando qualquer sobrevivente, e Chang, claro, tenta dar o fora sem ser notado. Mas aí o pior acontece: o monstro percebe os humanos e começa a massacrá-los com seus tentáculos enormes. O pânico toma conta e as pessoas saem correndo para salvar a pele. O alienígena não deixa barato, começa a atirar neles e persegue a galera de perto. Chang, vendo que não tem como fugir, resolve lutar, pegando todas as armas que encontra. O que ele não sabe é que uma equipe misteriosa está de olho nele de longe. Depois de muita correria, Chang se esconde dentro de um prédio, mas um soldado surpreende com um lançador de granadas e manda ele sair do caminho. O cara atira contra o caçador, criando uma abertura para os humanos fugirem. Mas o alien, claro, não desiste fácil e continua bloqueando os ataques humanos. Os sobreviventes, então, armam um plano. Eles atraem um alienígena para um prédio cheio de explosivos e tentam enganá-lo para que ele entre na zona de explosão. Enquanto isso, a equipe foge e, quando o caçador morde a isca, eles detonam tudo, explodindo o prédio inteiro. Ufa, finalmente uma vitória. Chang conhece o pessoal da equipe que o salvou. O grupo é liderado pelo comandante Gao, com o especialista em explosivos John e os gêmeos russos Andrei
e Lyja. Mas Gao não demora a descobrir que Chang foi um desertor e, para garantir que ele não fuja de novo, coloca um colar nele que o impede de tentar qualquer tentativa de escape. O comandante explica que precisam de Chang para guiá-los por aquela área, já que receberam um sinal de um general de alto escalão que supostamente construiu uma base secreta para a resistência. Gao deixa bem claro que essa é a única chance de Chang de se redimir, e o cara não tem escolha senão aceitar. A galera parte para a estrada e chega a uma cidade em ruínas para tentar reabastecer os suprimentos, mas rapidamente percebe que tem algo muito errado. Eles encontram vários corpos espalhados que provavelmente foram mortos recentemente e entram num lugar com muita cautela. De repente eles ouvem um grito de uma mulher. Um cara está atacando uma sobrevivente indefesa, mas antes que consigam fazer mais estrago, Lyja aparece e acerta um chute bem certeiro nas joias da família do sujeito, paralisando o criminoso na hora. Só que, para piorar a situação, era tudo uma armadilha. O lugar foi tomado por bandidos que mataram sobreviventes anteriores. O líder dos bandidos manda Gao entregar tudo que tem, inclusive Lyja. Sem muitas opções, Gao se rende, mas John, esperto, ativa seu drone e começa a atirar nos bandidos, dando à equipe a chance de reagir. A equipe consegue eliminar a maioria dos bandidos, enquanto Chang, sendo Chang, tenta fugir de novo. Isso força os soldados a entrarem no prédio e continuarem a luta, eliminando o restante dos bandidos enquanto caçam Chang também. No final, Gao consegue capturar o fujão e dá uma última chance para ele se entregar de vez. Mas Chang, teimoso, tenta desligar o colar eletrônico que está usando. Só que o plano falha miseravelmente e ele acaba se eletrocutando e desmaiando. Antes que Gao consiga pegar o cara, ele percebe que uma figura misteriosa está apontando uma arma para ele. Mas, para sua sorte, essa pessoa não é uma inimiga. A mulher se apresenta como Doji, e ela também está buscando a tal base secreta. Doji se junta à equipe e explica que o grupo dela desenvolveu uma arma capaz de combater os alienígenas e que eles precisam levar essas pesquisas para a base o quanto antes. Eles chegam a um deserto onde encontram uma ponte bloqueada por um caçador alienígena. Sem ter como passar, Gao elabora um plano maluco: usar Chang como isca. Chang, sem ter como recusar, se aproxima furtivamente do alienígena enquanto os outros se preparam para atacar. Usando carros destruídos como cobertura, ele consegue se aproximar da criatura, passando por ela por um triz. Ele entra no caminhão e, em vez de seguir o plano e atrair o alien para si, decide acelerar o veículo, contrariando a ideia original. Isso faz com que o caçador encontre os outros soldados e eles têm que atirar imediatamente. Mas, claro, as armas humanas são inúteis contra a criatura. O alienígena rapidamente carrega seus canhões e começa a bombardear os soldados. Chang, vendo que seus companheiros estão sendo massacrados, decide usar o caminhão para atropelar o monstro, empurrando-o contra um poste e prendendo-o temporariamente. Nesse momento, Doji entrega ao comandante uma granada de plasma experimental, dizendo que é a única coisa que pode funcionar. Gao corre para lançar a granada no alien, mas é atingido no meio do caminho e a arma cai. John aproveita o momento para lançar uma granada no caminhão, criando uma explosão imensa, mas o alienígena sai ileso por causa dos escudos. Vendo que a granada de plasma ainda está no chão, Chang corre, pega a arma e parte com tudo para cima do monstro. Ele consegue pular e lançar a granada bem na hora certa, paralisando o alienígena. Gao, sem perder tempo, atira um foguete que faz um trem cair em cima do alien e finalmente mata a criatura. Depois da luta, Doji explica que a granada de plasma foi feita com tecnologia alienígena, capaz de desativar os escudos dos monstros. O problema é que ela só tinha um protótipo. Agora, eles precisam chegar à base antes de encontrar mais inimigos. A jornada continua e o grupo finalmente chega a um penhasco enorme, onde descobrem uma entrada escondida nas montanhas. Eles seguem até a base secreta, chegam em frente a uma porta gigante e Doji usa um código militar para abrir o caminho. Assim que entram, um túnel gigantesco aparece e eles avançam com cuidado. O lugar parece abandonado, mas algo não está certo. Não há sinal de vida humana. A equipe encontra uma segunda entrada e abre as portas, mas fica chocada ao ver o general deles preso em um dispositivo alienígena. Aí a ficha cai. O sinal que eles estavam seguindo era uma armadilha, e logo os caçadores aparecem para emboscá-los. A galera tenta recuar, mas os alienígenas avançam com tudo e os humanos logo estão em desvantagem. Eles se refugiam em uma sala e trancam as portas, mas percebe que estão sem saída. Chang, sempre com boas ideias, sugere explodir uma parede que dá para o lado de fora. John rapidamente arma as bombas, mas os aliens já estão forçando a porta para entrar.
Gal decide sair pelos dutos de ventilação, surgindo atrás dos alienígenas para distraí-los. Isso dá tempo para o resto do grupo explodir a parede e escapar pelo túnel. Eles correm para o caminhão, mas percebem que Gal ainda está correndo para fugir dos aliens. Ele consegue alcançar o veículo no último segundo, mas John não tem tanta sorte. Ferido por explosões, ele acaba não resistindo. O grupo se distancia e enterra John. Mesmo em um momento tão difícil, eles não podem desistir. Doji utiliza os cristais do alien morto para criar uma granada de plasma ainda mais poderosa. O novo plano é destruir a base secreta de vez e acabar com os sinais falsos. Eles voltam ao prédio e, usando os dutos de ar, se infiltram na base, onde descobrem que está cheia de caçadores. Gal manda os gêmeos russos prepararem os mísseis e eles detonam o prédio com explosões massivas. Isso atrai os caçadores para fora. Eles mandam um drone carregando a granada de plasma na direção das hordas alienígenas, mas os aliens são espertos e derrubam o drone, fazendo a granada cair. Sem opções, os gêmeos russos saem do veículo e decidem enfrentar o monstro de frente, prontos para lutar até o fim. Enquanto isso, o resto da equipe consegue chegar à sala de controle e tenta desligar o sinal. Só que, claro, tem um caçador esperando para emboscar eles. O time reage na hora, atirando com tudo na criatura, enquanto Gal e Chang tentam distrair o alienígena, levando-o para fora da sala. Doji aproveita a distração para desativar o dispositivo alienígena, usando a máquina para mandar uma mensagem aos humanos, avisando que o sinal é uma armadilha. Enquanto isso, Chang e Gal continuam correndo do caçador, mas o comandante percebe que eles não podem escapar para sempre. Então ele tranca Chang em uma sala e decide se sacrificar para ganhar tempo para o jovem fugir. Gal prende uma bomba no próprio peito e quando o alien finalmente invade, ele começa a atirar com tudo. Mas o caçador é rápido e consegue perfurar o estômago de Gal com um tentáculo, prendendo-o na parede. Isso acaba ativando a bomba e, pum, tudo explode em volta. Chang corre para encontrar Doji e consegue escapar junto com ela. Mas aí eles notam algo terrível. A granada de plasma não explodiu. Doji se arrisca para distrair o alien, atirando loucamente contra ele, mas acaba sendo lançada longe pelo canhão do monstro. Essa distração é o que Chang precisava. Ele agarra a granada e, sem pensar duas vezes, corre em direção aos alienígenas, atraindo todos eles para si. Ele desvia como pode dos ataques, mas logo percebe que está completamente cercado. Sem saída, Chang ativa a granada e a lança no ar. O impacto gera uma onda de choque gigantesca que frita todos os aliens ao redor, incluindo aqueles com escudos. A explosão dá um fim aos inimigos e Chang finalmente se reúne com Doji. Os dois assistem o pôr do sol, aliviados por terem sobrevivido. Mas antes que possam comemorar, eles veem algo assustador no horizonte. Uma nave gigantesca vindo em sua direção. Felizmente, as forças aliadas aparecem para enfrentar os alienígenas também, se preparando para mais uma batalha épica. A guerra está longe de terminar. Novamente, aliens querendo dizimar a Terra. Isso só acontece aqui mesmo. Ou será que também acontece a 55 anos-luz daqui? Tem uma família que foi lá verificar. Tá no card aí do lado. Vai lá.